Olá, meus caros. Quem vos fala é Alan Kenneth. Sou professor de filosofia na, na rede estadual de Minas Gerais. Sou bacharel licenciado em filosofia e atuo no setor de educação desde 2010. Em função da pandemia, como eu já venho falado nos outros vídeos, né, nós aqui no estado estamos funcionando através de teletrabalho. E para facilitar e para implementar, né, esse material que o Estado disponibilizou, que é o plano de estruturado, eu venho, através do YouTube, né, postar esses vídeos, fazendo uma espécie de complementação desse material que o Estado enviou e também, de certa forma, explicando a parte desse material. Eu uso o YouTube, como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, porque é uma ferramenta mais democrática, os meus alunos terão acesso e aqueles que não são meus alunos quiserem aproveitar o material também pode. O tema legitimidade e poder no PET, né, esse primeiro PET que eles mandaram, ele contempla a semana 3 e semana 4, com alguns, né, subtópicos distintos. Eu resolvi fazer legitimidade e poder 1, 2 e 3. Resolvi pegar o restante que eu queria trabalhar e dividir em duas partes. Uma para o vídeo não ficar muito longo e a segunda é para tentar dividir um pouco esse tema, né, e não ficar muito sobrecarregado e as pessoas terem que aquele excesso de conceitos, as pessoas terem que absorver tudo isso. Então eu resolvi dividir esses dois momentos e aí eu vou englobar tudo que o livro do Silvio Galo, que é o livro que eu trabalhei anteriormente também, em Legitimidade Poder 1, ele compreende, né? São os 3 capítulos. Na Legitimidade Poder, eu peguei um pedacinho do primeiro capítulo da unidade 4 e uma parte do capítulo 2 da unidade 4. Agora, em Legitimidade Poder 2, eu vou pegar o restante do capítulo 1 e o restante do capítulo 2 da unidade 4, casando os dois temas. E no próximo, Legitimidade Poder 3, eu vou trabalhar, né, o restante do que nós precisamos trabalhar. Então, vamos começar. O pensamento político grego. A gente estava discutindo nessa questão da legitimidade de poder. No vídeo anterior, a gente trabalhou o conceito do que é poder, autoridade. Então, a gente vai e falamos um pouco sobre contratualismo. Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais do que a gente pode entender como conceito de política. Embora eu não tenha colocado aqui, a palavra política é derivada do grego, polis, politeia, é, que significa cidade. Então, um politikos seria aquele que reside na cidade. Então, ela está voltada à ideia da própria administração da cidade e também daqueles que residem na cidade, lembrando que o conceito, né, de política para os gregos antigos ele é um pouco diferente do que nós vamos compreender na modernidade. Então, vamos lá. A gente pode entender, né, que os conceitos eles foram construídos, como eu disse, na antiguidade, e são utilizados no pensamento político. A gente tem que entender o seguinte, que na Grécia Antiga, diferente do que nós vivemos hoje, ela era formada por o que nós chamamos de cidade-estado. Provavelmente todo mundo já estudou isso em história. Inclusive no podcast do Plano B, o primeiro podcast, a gente fala muito sobre isso, principalmente as cidades de Atenas, de Esparta, de Micenas. A organização política eram cidades independentes com sua estrutura política, sua governabilidade, não sei como é que fala, com sua estrutura de governo independente, economicamente dependentes das outras, etc. Tanto que às vezes elas travavam batalhas entre si, né? Platão, inclusive, participou de uma, se não me engano, foi a Batalha do Peloponeso, e que foi contra a Grécia e Esparta, onde a Grécia perdeu, e aí o Platão ele vai vislumbrar justamente o declínio do que nós entendemos como democracia antiga em Atenas por causa dessa conquista dos espartanos. Então ele vai viver esse momento de transição. Então a gente tem que entender que ela era, né, estruturada por cidades independentes, desculpe, é, e a democracia ela surgiu justamente em Atenas como uma forma de governo. Só que toda forma de governo, por mais perfeita que ela pode parecer na teoria, ela vai ter uma série de críticas, de problemas. E aí alguns pensadores vão criticar, entre eles Platão e Aristóteles vão criticar a democracia. E aí ele fala, né, que de todos aqueles gregos a gente vai atenuar na figura de Platão e Aristóteles, que talvez foram os que mais destacaram naquele período, que trataram né, de fato sobre política. E eles viveram na mesma época, sendo que Platão foi mestre de Aristóteles. E eles viveram justamente no declínio do regime democrático, e com isso eles vão criticar a democracia como modelo. Tá? E é interessante que eles não tentam
fazer uma análise atual do modelo político, da estrutura política da cidade. O que eles fazem, na verdade, é uma releitura e eles propõem um modelo ideal, que eles acham que é ideal a partir daqui que eles vivenciaram. Tá? Então, assim, eles vão apontar os defeitos do sistema democrático e cada um vai fazer uma análise e vai propor algo diferente. Tá? Embora, né, eles tenham escrito isso no período antigo, período clássico grego, essas ideias, com o passar do tempo, elas foram incorporadas nas próprias estruturas políticas que nós temos acesso hoje. Então vamos lá. Platão, governo dos filósofos. Primeira coisa que nós temos que entender é que Platão ele era de família aristocrática, ele descendia de Solo, que foi um grande legislador ateniense. Ele viveu durante, como eu tinha dito, o período do declínio, da decadência da democracia. Ele não viveu no ápice da democracia ateniense. Então, por isso, ele vai ver a democracia de forma negativa. Embora ele seja descendente de um legislador, ele não vai ver a democracia como estrutura interessante. Como todos sabem, Platão escreveu forma de diálogos, entre eles a Apologia de Sócrates, onde o seu mestre Sócrates vai ser condenado através de um tribunal democrático na praça pública, na Ágora, e aí os cidadãos atenienses vão votar e vão decidir a pena de morte para Sócrates. Então, talvez isso também tenha influenciado bastante. Ele vai escrever uma série de diálogos, entre ele e a República, onde ele vai trabalhar a ideia de uma boa estrutura de governo. Nós discutimos isso justamente no Moral e Ética 1, se não me engano, onde a gente vai falar sobre as estruturas dos caráter racional, caráter irascível e caráter concupiscível. Então a gente não vai entrar em muito detalhe, porque a gente já discutiu isso em Moral e Ética. Nesse caso aqui eles se entrelaçam, né? A moral com política, moral e ética e política, dentro da figura de Platão, da estrutura de pensamento de Platão. Mas a República ele vai discutir o modelo de cidade ideal, e ele vai apontar o seguinte, que ao invés de um regime democrático onde a participação de todos, deveria ter um governante, e esse governante deveria administrar a cidade para o bem comum de todos. E esse governante teria que ter um temperamento racional para conseguir. A galera, né, que ficaria responsável pela proteção, pela guarda, teria que ter um caráter irascível, e a galera que ficaria responsável, né, pela produção, pelo comércio e essas coisas, eles seriam de caráter concupiscível. Lembrando que racional está relacionado à razão, irascível às emoções e concupiscível aos desejos. Para vocês entenderem melhor, eu sugiro que vocês acessem esse vídeo. Como eu sou novo no YouTube, eu não sei se eu vou conseguir colocar no card. Eu vou tentar colocar no card, se eu conseguir, eu já ponho um link direto para vocês entenderem melhor. Aí qualquer coisa, vocês dão uma pausa aqui, ver o que é falado lá, e aí depois vocês voltam. Porque eu não vou ficar também remoendo muita coisa que já foi discutida, porque a gente quer entender, né? A gente tem esse apanhado e o vídeo você pode voltar depois de assistir, então acho que não é interessante. De toda forma, vocês podem ler aqui, assim como os outros vídeos eu vou deixar o PowerPoint à disposição para quem quiser baixar e ler. Mas de toda forma a gente tem que entender isso. Então, para ele, o filósofo é aquele que tem a capacidade de administrar a cidade, porque dentre todos que têm o caráter racional, o filósofo que desenvolve mais essa capacidade. Já Aristóteles, ele foi discípulo de Platão e foi mestre, tutor de Alexandre Magno. Para quem não conhece, Alexandre o grande conquistador da Macedônia, que você tem muitos filmes, textos, documentário que fala sobre ele. Tá? Ele não vai fazer uma crítica pesada à democracia, mas ele deixa algumas ressalvas. Na verdade, ele vai pensar não num regime propriamente dito, mas qual que é a melhor forma de se ter um bom governo. E aí ele fala o seguinte, que um bom governo é aquele onde o administrador, os administradores se preocupam pelo bem comum e bem da cidade. Quando isso não acontece e eles olham os próprios desejos, as próprias ambições, isso se transforma numa forma corrompida de governo. E aí ele vai entender que o bom não é simplesmente o fato de ser composto por uma única ou mais pessoas, mas aqueles que vão ter, né, o interesse comum como prioridade no seu governo, o que é melhor para todos. E com isso ele vai apontar. Tá? Então ele fala que o bom governo é aquele que visa o bem comum, o interesse coletivo, uma única maneira de garantir felicidade a todos. Né? E já o mau governo é exercido pelo interesse de quem governa, nos interesses, e não tem interesse na coletividade. Tá? E aí ele vai definir como 3 formas puras de governo e 3 formas degeneradas. A primeira forma de governo é a monarquia, que é o governo de uma pessoa só, né? Monarca, de mono, é aquele que vai governar preocupado com o interesse comum de todos.
E se caso isso não acontecer, ela pode se tornar uma tirania, onde ele vai defender uma pessoa só, defendendo seus próprios interesses. Já a aristocracia é o governo de um pequeno grupo que defende o interesse de todos, e ela pode se transformar em uma oligarquia, que também são poucas pessoas, mas voltadas para os interesses particulares. E a república, que é um governo de um grupo com o objetivo do bem comum, e ela pode se transformar em demagogia. A gente vive em um regime democrático, uma democracia representativa, onde a gente trabalha com três poderes. Embora a gente tenha a figura do presidente, que é o grande administrador, ele não governa sozinho. Embora né, alguns temam em querer governar sozinho. Ele necessita dos legisladores, ele necessita do judiciário para conseguir ter um equilíbrio. O problema é que quando é corrompido, igual a gente vê, né, no modo geral, nos tipos de governo que passaram pelo Brasil, a gente vê que o Congresso, o Judiciário, às vezes eles acabam legislando ou executando ou, né, aplicando a lei a benefício próprio. E isso faz com que essa democracia se torne uma demagogia. Ele pensou também sobre a origem e a finalidade da comunidade política. Para ele, a ideia de política é natural, né? Ele diz aquela famosa frase: o homem é um animal político. Ou seja, a gente sempre vai buscar viver em sociedade. Então, assim, mesmo que ela seja de uma reunião natural de famílias, a gente não pode ver a questão da família, da sociedade, das comunidades, como uma continuação da família, tá? Ele vai separar muito isso. A vida familiar ele vê como esfera privada e a vida pública, né, a vida política, a vida da comunidade, ele vai ver como vida pública, tá? E aí ele vai dizer que a economia é a ciência da gestão da casa, está voltada para a questão privada, e a política é a ciência da gestão pública, tá? Então ele vai falar que o homem, né, o cidadão ateniense, o político, o pai de família, ele exerce quatro tipos de poder doméstico: o poder econômico, onde ele que vai organizar e gerir sua própria casa; o paternal, onde ele vai impor seu poder sobre os filhos; o marital sobre a esposa; e o despótico sobre os escravos, né? Lembrando que nós estamos falando de Aristóteles na Grécia Antiga, onde existia um domínio massivo do homem em relação à mulher. Se hoje a mulher, né, ela é desvalorizada ainda com muita força, imagina naquele período. Hoje elas têm conquistado muita coisa, mas é um caminho muito longo ainda, né, que elas terão que trilhar. E nós também, como homens esclarecidos, a gente também tem que dar esse apoio, né, buscar a igualdade acima de tudo. E parar com, né, quebrar esse círculo vicioso que é o machismo. Só através do esclarecimento que a gente vai conseguir isso de fato. Então a gente tem que, né, ter essa mais de consciência e quebrar isso. Mas voltando à questão grega, as mulheres elas vão ser, né, extremamente submissas aos homens, e assim como os filhos também. E lembrando que a sociedade grega antiga era uma sociedade escravagista. Quando a gente fala de escravo, a gente está falando da escravidão que aconteceu no Brasil. Era a escravidão de guerra ou filhos, né, dessas pessoas que foram escravizadas em períodos de guerra, né, de outros povos. Não era uma escravidão racial, embora, né, os africanos eles sejam várias etnias, vários povos e que foram subjugados. Né, a gente às vezes tem mania de pensar no pessoal da África como uma nação apenas. Não, são várias nações, são várias culturas. E aí o seguinte, todos esses eles são assimétricos. Por quê? Porque a imposição do homem em relação à família, como ser dominante. Já na política, isso não acontece. Isso, na verdade, a vida pública, ela é uma vida onde todos os cidadãos são equiparados. Lembrando o seguinte, quem que era considerado cidadão ateniense? Homens, né? Como sempre, nascidos na cidade, no caso Atenas, que a gente está discutindo, proprietários de terra com posses, e tinha que ter, né, bens, e tinha que ser adultos. Então, mulheres, crianças, estrangeiros, pobres de modo geral, escravos, eles não pertenciam, eles não eram considerados cidadãos, então eles não participavam desse jogo político. Tá? Então, na prática, era um pequeno grupo, então era quase que uma aristocracia. Eu não diria uma aristocracia, porque o número é bem maior do que uma aristocracia de verdade. E aí a gente tem que tentar o seguinte: a antiguidade grega ela vai tentar fazer uma intensa reflexão, né, sobre os fins e as formas da atividade política. É, já no Império Romano, somente ali naquele, ele vai ter, né, essa questão do exercício do poder centralizado. Nós vamos ter a figura do monarca,
A Roma vai passar por um pequeno período onde o Senado vai governar, mas depois ela volta com a ideia de império, somente na época de Cristo. E isso se vai estender para a Idade Média, com a instituição, né, da Igreja Católica como religião oficial, o poder da Igreja, que era embasado inclusive pelas monarquias. Então, na Idade Média, não tinha uma busca por compreensão política, né? Existia uma descentralização do pensamento político. Mas o que, que tinha naquela época? Era um pensamento, né, uma reflexão voltada para compreender, né, as diferenças entre o poder temporal, que era aquele exercido pelos governos de forma geral. Lembrando que os governos eles prestavam, né, respeito e vassalagem de toda forma à igreja, que tinha um poder central, que ou comandava o mundo, né, até então conhecido, o mundo europeu, e o poder espiritual, que era o poder, como eu disse, que exercia na igreja e ela conseguia ter um controle político. Tá? Uma obra daquele período que foi significativa foi Cidade de Deus, Santo Agostinho. Eu cheguei até a falar também, se não me engano, em Moral e Ética, onde ele vai falar sobre a existência de duas cidades. Lembrando que ele está baseando em Platão isso aqui. Ele vai ter acesso a Platão através da releitura de Plotino. Então não era Platão puro, mas ele tinha uma espécie de releitura de Platão. Então ele vai basear as ideias dele dentro dessa. Onde a cidade dos homens era uma cidade corrupta, vil, fruto de orgulho humano, e a cidade de Deus era eterna, perfeita, fruto do amor divino. Então, para ele, a ideia de política era tentar aproximar o máximo da cidade de Deus, buscar, né, aquilo como referência. Desculpa que eu estou solução. Já no Renascimento, que vai ter essa cisão, né, começa a ter essa cisão com esse pensamento cristão, vai ser necessário novas formas de pensar a política, né? Já que as cidades estavam crescendo, o poder econômico estava se desenvolvendo, a gente vai ter várias, né, desconstruções e várias novas construções. Então era necessário pensar em formas de política. E aí quem vai aparecer vai ser Nicolau Maquiavel, e ele vai ser considerado o pensador da teoria política moderna. Enquanto os antigos se preocupavam em estabelecer fundamentos da política, tentar pensar como ela deveria ser, Maquiavel ele tenta mostrar a política como ela é, efetivamente. Então ele tenta ser mais realista e mais utilitário, podemos dizer assim, na medida que ele vai tentar construir essa teoria e dar conselho aos governantes. Um livro que foi famoso de Maquiavel é O Príncipe, tá? Não é a única obra que ele escreveu, mas ela acabou, ao longo da história, se tornando a mais famosa, e ela vai trabalhar sobre, vai pensar, né, ele vai pensar através dessa obra a verdadeira arte de governar, segundo ele. Tá? Ela teve várias interpretações polêmicas, né, onde a galera, né, fez uma leitura dizendo que o Maquiavel ele vai defender um governo forte e centralizador, onde ele vai ensinar os governantes, né, uma forma de como proceder para conquistar e manter o poder. Né? É como se fosse um manual de política. Para alguns. Para outros, eles vão tentar ver que ele está tentando mostrar como que funciona realmente os mecanismos de poder. Não, a ideia não era dar conselhos, mas mostrar ao povo, né, como que o governo agia e os perigos que aquilo ali poderia se tornasse uma tirania. De toda forma, é um livro que mudou muito a forma de pensar da política, né? E tanto que até hoje a gente se fala muito de Maquiavel, tá? Então, assim, e também a gente tem que entender qual que era a ideia, qual que era a pressão que ele sofria. Ele vai viver o regime dos Médici, aí vai passar por uma velha tradição, a família Médici governava Florença, e aí depois eles perdem o poder, vem um outro tipo de regime mais tolerante, depois esse regime cai e os Médici assumem de novo, e o Maquiavel ele viveu esses períodos todos. Meu professor de história, de filosofia política, até falava que o Maquiavel foi o primeiro funcionário público, porque caía governo, chegava um novo governo e o Maquiavel ainda estava lá. Então ele sabia lidar com isso, ele conseguia se organizar. Ele era fiel ao espírito, né, renascentista. Ele vai trabalhar essa ideia de passado e presente, né? Ele procura nos clássicos antigos, principalmente o historiador romano Tito Livio, tá? Que vai falar sobre a expansão de Roma, e a partir disso ele vai tentar, né, ter esses elementos como basamento para sua teoria política. Ele vê a política mais como um conflito, né? E várias formas, né, que se pode gerir esse conflito. A gente pode entender que
que são dois conceitos fundamentais que ele fala que agem sobre o governante: o conceito de virtude e o conceito de fortuna, virtude e sorte. A virtude está relacionada à capacidade do governante de governar e de lidar com as adversidades, enquanto a sorte é aquilo que o destino provém para ele, né? Aquilo que o acaso provém para ele. Então, o governante vai ter que saber equilibrar isso, né? Esse acaso que vem, como que ele vai lidar com esse acaso? Então, o bom governante para Maquiavel é aquele que sabe agir nas situações conflituosas, impondo uma ordem, aliando sua virtude com a fortuna, ao modo de manter sua posição do comando. Então, a ideia que passa é justamente essa ideia de pressão, opressão do governante e tal. Mas há quem diga que, na verdade, ele realmente queria alertar a população, tentando fazer um livro que o governante achasse que era para ele, mas na verdade era para o povo, para mostrar para o povo como é que era. Tá? Só que por causa desse livro, por causa desse tipo de pensamento, a palavra Maquiavel foi associada à ideia de mal, né? E aí, a uma pessoa Maquiavel, aquela pessoa astuta, traiçoeira, que maquina contra as coisas e tal. E ficou preso, né, essa visão negativa ao nome dele até hoje. Talvez até o motivo dele ser tão famoso é por causa desse termo, Maquiavel. Também existiu um outro, né, uma outra pessoa, não muito estudada, não muito conhecida, mas também que vai ser importante para a construção do pensamento político, que é La Boétie, né, que é lá no século XVI ele escreve um pequeno ensaio contra a tirania em favor da liberdade, que é o discurso da servidão voluntária. Né? Ele fala o seguinte, que o que é servidão involuntária? É quando os indivíduos, né, os cidadãos são subjugados por meio da violência, da escravidão, da guerra, e pode se entender como um mutirão de pessoas que vão submeter-se ao soberano. Porque talvez nem a covardia consegue explicar, né, essa submissão. Então, o que a gente precisa entender? Ele vai dizer que a gente tem duas formas de servidão, duas formas que nos levam à servidão involuntária. A primeira é o costume, a gente tende a acostumar, a gente já nasce dentro de um sistema político pré-determinado e a gente vai seguir aquele sistema. Então eu nasço, né, já tem figura de um rei, a figura da guarda, a figura da vassalagem, e eu inserido dentro daquele contexto cultural, por hábito, por costume, eu vou acabar seguindo e agindo da mesma forma que as outras pessoas. E a segunda é a covardia mesmo, que é o medo de rebelar-se e ser punido por causa disso. Então, basicamente, ele vai dizer isso, tá? E é interessante porque ele vai falar que o Foucault se aproxima muito dele, né? No livro vai falar que ele se aproxima muito da ideia de Foucault, mas como ele é anterior, então Foucault que vai se aproximar mais do pensamento de La Boétie. Por quê? Porque para ele não é o poder central que vai alimentar, né, a rede de poderes. Ao contrário, essa rede de poderes que constitui aquilo que dá a base para o governo. É o que a gente tinha discutido lá com Foucault no Legitimidade e Poder, parte 1, que justamente são as micro-relações sociais geridas através do costume e da covardia, que vão criar uma grande rede, né? E essa grande rede que vai sustentar o poder do monarca ou do grupo de governantes. Então não é aquilo, vem de cima o poder. O poder, ele é de baixo para cima e não de cima para baixo. E aí ele fala, né, que as relações políticas que vão permear o Estado é marcado pelo temor, enquanto os níveis das relações sociais é marcado pela amizade. Porém, no âmbito do poder, a amizade ela não é possível, ela é impossível. Porque o que se mantém um nível do poder a nível macro é justamente o ódio, o interesse, a conspiração, né? Então, é meio que a gente pode entender que a amizade ela vai se opor a essa ideia de poder tirânico, né? É, então, poder e amizade eles não se correlacionam. Embora na democracia isso pode ser visto como algo oposto a essa visão, né? Talvez a amizade na democracia ela seja algo extremamente importante. Embora na prática a gente saiba que o que gere ali nem é uma amizade, mas sim os conflitos de interesses e essa, né, ligação que eles vão criar através dos interesses e de objetivos comuns. Então, basicamente, eu disse que não seria algo muito grande. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês mandam no meu e-mail, tá aí meu contato, akspereira@gmail.com, ou no direct do Instagram, tanto do AKS Pereira como Plano B Podcast. Eu convido vocês a acessarem no YouTube o canal do Plano B Podcast. A gente está postando alguns materiais, apesar que tem uns dias que a gente não posta. É conteúdo interdisciplinar, tá voltado para o PET também, tem Sociologia, Filosofia e Português.
O texto foi extraído da obra de Silvio Galo, como eu tinha dito no início, Filosofia e Experiência do Pensamento, tá? Da página 184 a 187, que vai, né, compreender essa primeira parte. E tem a segunda parte, vem logo depois que eu esqueci de pôr aqui. Mas, assim, de toda forma, é baseado nesse livro que vocês precisam entender, que são os capítulos 1 e 2 da unidade 4, que vai falar sobre política. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, vocês podem mandar qualquer coisa, dúvida, sugestão, crítica, no e-mail ou no direct Instagram, ou de repente também nos comentários do próprio vídeo. Eu peço para vocês curtirem, seguir, né, o canal, para eu conseguir ter, né, essa visualização de quem está visualizando, quem está gostando. E principalmente compartilhar com seus amigos, seus colegas, mesmo não sendo os meus alunos. É interessante não prender o conhecimento e propagar o conhecimento o máximo que a gente puder. Ainda mais nesses momentos de pandemia, onde as pessoas não estão tendo aulas, né, com professores, então acho que qualquer material que a gente tiver contato vai ser interessante. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Tem mais aí uma frase que eu peguei no Google, né, uma imagem. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. O Aristóteles ele sempre vai buscar isso, a justiça, a virtude, aquilo que é bem comum. Então que seja né, possa ser uma reflexão para que a gente, ao invés de buscar, né, o poder, a dominação, a gente busca a justiça e a melhor oportunidade para todos. Um abraço, paz e bem, que a força esteja com vocês. Até os próximos vídeos. Obrigado.